Eu estou muito feliz de estar aqui e falar de um tema tão importante que é como fazer o tempo trabalhar para você alcançar resultados extraordinários. Entenderam? Não? Mas não é assim que a gente vive a vida. Uma correria louca, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente acha que quanto mais rápido a gente fizer, quanto mais acelerado nós formos, mais produtivos nós estamos sendo. Mas o fato é que produtividade não tem nada a ver com essa loucura, porque isso só aumenta o nosso nível de estresse, o nosso nível de ansiedade, e é por isso que a gente vê tantas pessoas falando das doenças consideradas como o mal do século. A primeira lição da produtividade é uma matemática. É a relação entre o nível de energia que a gente coloca para fazer as atividades, as tarefas do nosso dia a dia e o nível de resultado que a gente tem. Esse negócio da gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que as pessoas hoje chamam de multitarefas, isso não existe, isso não funciona. Existem vários estudos da neurociência que comprovam que nem mesmo as mulheres, que são famosas e reconhecidas por serem multitarefas, nem mesmo nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência. Tem uma frase de Peter Drucker que diz assim: a pior coisa é as pessoas fazerem com muita excelência, com muita maestria, determinadas tarefas que elas nem deveriam fazer. Eu descobri, por meio de tantos estudos, que existem mais de 28 ladrões do tempo. Todos os dias você está sendo assaltado e nem percebe. Então, o simples ato de você desligar as notificações do seu celular e de você fazer um acordo de convivência com as pessoas que estão à sua volta para conseguir ter foco e concentração durante toda a tarefa, já vai fazer com que você produza muito mais. Mas, Tati, por que eu tenho que fazer tudo isso? Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Benjamin Franklin. Ele diz assim: você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. Então, gente, sobre esse vídeo, eu acho essa mulher simplesmente maravilhosa. A comunicação dela, a oratória dela, cada vírgula, cada pontuação que ela faz, as ideias que ela traz, sim, é uma mulher extraordinária. Fora todo o currículo que ela tem. Hoje a gente vai falar sobre produtividade e o que ela falou foi muito de encontro com um livro que eu li ano passado, Essencialismo, de Greg McNeil. Esse livro, ele fala exatamente sobre isso, sobre a produtividade, que não é necessariamente fazer mais coisas, mas você fazer as coisas que você se propõe com mais qualidade. Então, dos maiores erros atualmente é a gente ficar com esse senso de produtividade, achando que a gente tem que ocupar todas as nossas 24 horas com alguma coisa, com alguma atividade, sempre ocupado, mas a gente acaba se enganando, achando que está sempre ocupado significa que você está sendo produtivo. Uma coisa que ela falou também que eu achei muito interessante foi sobre a energia que você dedica em algo. Aqui que está mostrando é o grau de energia que você emprega nas coisas. Nesse aqui que você está empregando várias energias em diversas direções, então você avança 1 milímetro para cada direção. Nesse outro aqui, você aplicou a energia em apenas uma direção, então você conseguiu ir mais longe. Então a ideia é exatamente o que ela falou sobre a gente aplicar nossa energia em uma coisa específica que aquilo vai nos levar mais longe. E ela fala sobre os ladrões do nosso tempo, né? O principal que ela fala que são as interrupções, porque o nosso cérebro, quando a gente muda de uma atividade para outra, ele demora 7 minutos para se conectar novamente para a energia que você estava empregando naquilo. Foi inclusive o que eu comentei com vocês uma reunião passada, que eu estava no mesmo dia, eu não tinha organizado o meu dia em blocos de atividade de categorias. Então, eu estava fazendo tudo misturado. Ah, eu vou fazer aqui uma nota fiscal, mas aqui eu estou fazendo uma artezinha no Canva. E aí eu fico mudando de uma aba do computador para outra, e aí eu sinto, tipo, eu tô ocupado o tempo todo, mas eu não tô vendo nada acontecer, eu não tô vendo nada fluir, as coisas vão atrasando, vão acumulando. E eu acho que isso deve acontecer também com vocês, porque conversando com muitas pessoas, né, sobre esse tema, a gente percebe que realmente que essa gestão de tarefas, né, do nosso tempo, é uma das maiores dificuldades quando a gente fala sobre produtividade. E eu queria fazer uma dinâmica com vocês hoje sobre produtividade, que é sobre o mapa dos ladrões do tempo. Vai escrevendo no chat tudo que você vê, que você identificou com esse vídeo, que está roubando o seu tempo, roubando a sua produtividade, e a gente vai ver depois como a gente consegue trabalhar com isso, tá? Então, deu 3 minutos, quem quiser
colocar mais alguma coisa. Eu vou abrir bem aqui uma planilha. Tá, então da nossa lista de ladrões do tempo. O meu é sobre rede social, tá? Notificação de redes sociais. Não conseguir, não porque você não quer, mas porque o ambiente também não te deixa, o momento não te deixa. Por exemplo, eu não vou conseguir focar só na reunião nesse momento. Eu tenho que responder ela aqui. Aí você fica pensando, por que você tem que responder ela e não foca comigo 100% na reunião? Aí tem várias coisas. Primeiro, e vai falar, estou mandando mensagem para a Márcia, é muito gente, ela não me responde. Então, o ambiente está propício para isso. Os dois têm prazo, é importante para os dois. Aí é aquilo. Aí a gente pega e o cérebro ele vai se dividindo para poder dar conta de tudo. E no final é aquilo que foi dito. Você ficar com a sua consciência que você está cansada mentalmente, mas que você conseguiu. Sim, todos os pontos que vocês levantaram são pontos válidos que realmente afetam a nossa vida, a qualidade do nosso trabalho, né? Até as nossas relações com a nossa família. Eu sei que tem coisas que estão fora do nosso controle, de fato, tem coisas que estão fora do nosso controle. Mas se a gente conseguir melhorar 1%, 5% que seja, a gente já vai conseguir ter uma qualidade melhor, uma gestão do tempo melhor, porque tem coisas que dá para ser feita. E a gente vai tentar agora pensar em soluções. A gente pensou em vários problemas, né? A gente digitou lá no chat vários problemas, uma lista de problemas, o porquê desses problemas, a gente tudo tem justificativa. Mas agora vamos tentar pensar juntos o que que a gente pode fazer de forma prática para tentar aliviar um pouquinho essa nossa rotina e a gente conseguir ter um pouco mais de produtividade. Então vamos pegar só dois problemas que são das distrações e as múltiplas atividades ao mesmo tempo, que pelo que eu vi no chat, dá para a gente resumir os nossos principais problemas nesses dois. Então, vamos pensar em resolver 10% apenas de dois problemas. Eu acho que isso já pode ajudar muito na nossa produtividade. Que o ideal seria dedicar, uma hora do meu dia eu vou só prospectar, uma hora eu vou só colocar pedido de venda, uma hora do meu dia eu vou colocar só orçamento. Assim, não ter foco numa coisa só, isso prejudica muito. Sim, eu amei essa dica, que eu acho que ela realmente pode funcionar. Mas outra coisa, uma que eu estudei recentemente, isso afeta a nossa memória. Essa amostra já foi devolvida? De cabeça eu não vou lembrar. Eu tenho que olhar, tenho que buscar. Então, por que que eu não vou lembrar de cabeça? É possível lembrar, mas é porque provavelmente quando eu fiz aquela amostra, quando eu vi aquela amostra, ou solicitei, eu estava fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, eu não vou lembrar das duas coisas que eu fiz ao mesmo tempo. Então, se eu faço profundamente uma coisa naquele tempo dedicado, é provável que eu vou me lembrar do que eu fiz, dentro do possível. Tá, eu consigo dedicar uma hora aqui para elaborar orçamento sem responder mensagem para o cliente? Se o cliente aguardar uma hora, vai ter algum problema? Para esse cliente, não. Esse cliente aguenta esperar uma hora. Tudo bem, então eu vou ficar uma hora aqui só elaborando orçamento, que eu vou conseguir pensar melhor na. Eu vou conseguir fazer até de forma mais ágil, porque é uma coisa que eu percebi comigo. Eu vou fazer um orçamento, mas eu também estou fazendo outras coisas. Eu poderia ter feito em 40 minutos, levou 2 horas. Então, para mim, é mais produtivo, é mais ágil eu dedicar tempo para fazer cada coisa e fazer uma coisa por vez, que assim eu consigo fazer, ter a sensação de que, e de fato, não é só a sensação, é os fatos, né, os resultados, de que eu fiz mais coisas significativas e com qualidade do que eu fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem conclusão naquele dia. Então, eu acredito que, sim, na prática, essa dica da Karen pode ajudar. Você tem mais alguma dica prática que a gente pode colocar aqui? Desativar Karen, as notificações de rede social. Uma boa, vou anotar. Pode falar, Leni. eu vivo, né, na verdade, procurando administrar o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente conversa aqui que é muita coisa, sempre vai ser muita coisa para tudo. Só que o tempo quem decide é a gente, né? A gente que procura administrar, né? Eu acho que muita disciplina ajuda muito a gente a melhorar a nossa rotina. Agora, com esse cargo de representante comercial, a gente faz nosso tempo, né? Então, se eu não me organizar, eu principalmente, eu sou mãe de três, né? Então, se não acordar as crianças cedo, porque eu sei que eles demoram para colocar o uniforme,
que eles vão tomar café antes de ir para a escola, que eu vou fazer um pãozinho para eles. Se a gente não se organizar, a gente não vai conseguir entregar. Então, quando a gente está falando aqui, muita coisa. Eu era gerente de mercado e era muita coisa, era muitos grupos, era mais de 50 grupos no WhatsApp, grupo da padaria, da salsicharia, do comercial, da regional, era muita cobrança. Então, se a gente não se organizar, cada um vê o seu ponto forte e seu ponto fraco. Se a gente for ficar falando aqui que tem muita coisa, a gente realmente, todo mundo tem muita coisa. Mas a gente vai focar só no problema, né? A gente tem que focar na solução. Para mim, é de se disciplinar, que nem eu pedi hoje, né? Eu pedi. Gente, vamos entrar no horário na reunião, porque não é só a reunião hoje. Tem a reunião, tem que fazer prospecção, tem que correr, tem que vender, tem que entregar resultado. E 6 da noite lá, eu quero encerrar e seguir minha vida aqui com meus filhos, com a minha família, né? Então a gente tem que se organizar com isso também, sabe? Então é se organizar e ter muita disciplina para isso. Porque dá para fazer, né? A gente pega a moça aí do vídeo, né? A história dela é linda. Nossa, é um exemplo para nós todos aqui. Se ela conseguiu, por que que a gente não consegue? Então ela estudou, ela foi atrás, ela correu, ela viu as oportunidades, ela pegou não o problema, ela não focou no problema, ela focou no quê? No que podia ser usado para melhorar a vida dela, o tempo dela, né? E ela conseguiu, porque ela começou falando do sonho dela de viajar. E ela finalizou, né, a história dela falando que ela conseguiu realizar aquele sonho de viajar, né? E não só isso, né? Ganhou mais, foi promovida, foi reconhecida, teve só coisas positivas na vida dela. Então a gente se organizar. Se a gente for falar só de problema, eu fico triste, eu vou até chorar aqui, vou pegar um lenço, não dá. Não dá, gente. Então a gente tem que se organizar para a gente falar de solução, para a gente falar o que que a gente pode fazer para melhorar. Verdade, perfeito. Eu até anotei aqui que são duas dicas que você colocou, né, que você falou, ter disciplina com horários, né, que vai Sim. ajudar a gente começar no horário, finalizar no horário, não passar do nosso tempo, isso é ótimo. Sim. E a questão de organizar de rotina, que ela é muito profunda. Eu já vi, né, vários vídeos sobre a questão, porque eu gosto muito desse tema de organização de rotina, porque eu realmente preciso disso. E muitas coisas que eu implementei deram certo. Então, a organização de rotina não é da mesma forma para todo mundo. Cada pessoa Uhum. funciona de um jeito. Para mim, eu uso muito o Google Agenda, tudo da minha rotina eu coloco no Google Agenda, que é a agenda virtual, mas tem muita gente que funciona com agenda física. Então, uma agenda física pequenininha que você consegue levar para onde você vai. Ah, tá na minha bolsa, lembrei de alguma coisa, porque às vezes fica uma coisa no cérebro, você fica com aquilo ocupando espaço. Então vamos desocupar o espaço da mente e colocar na agenda, para a gente não precisar lembrar e olhar. E ter a disciplina de olhar a agenda, que também é muito importante. Não adianta estar lá na Uhum. agenda e eu não olhar a minha agenda, ver o que que tem no dia. Eu anotei até as observações que você trouxe, não se comparar com o outro e aprender a dizer não, que isso também é muito importante. Ótimo, eu acredito que isso aqui já vai ajudar a gente a melhorar, nem que seja 5%. Vamos tentar aplicar na prática para a gente ver o que que a gente vai ter no nosso dia a dia. Depois a gente conversa sobre nossas trocas, o que que funcionou, o que que não funcionou. Agora, para as múltiplas atividades do tempo, a gente já falou sobre, a Aline falou, né? Ter a disciplina com horário, organizar a rotina. Dentro da organização de rotina tem agenda física ou agenda digital. É uma coisa que eu acho muito legal também, fazer um checklist, visualizar o que que a gente precisa fazer por ordem, que essa questão de organização, ela pode ser feita, tem um horário específico para fazer, só para fazer a organização. Sei lá, uma tarde de domingo, vou pegar aqui 3 horas do meu domingo, 2 horas do meu domingo, para mim planejar a minha semana inteira. Porque eu não sei vocês, mas para mim escolher uma roupa que eu vou usar, eu demoro, sei lá, 15 minutos, 10 minutos só para procurar a roupa, para fazer as combinações. Eu sei cada compromisso que eu vou ter durante a semana. Se eu pegar o domingo para já definir as roupas que eu vou usar durante a semana, eu já vou ganhar um tempo. Esse é o cenário ideal. Vai surgir urgências? Vai surgir urgências. Vai ter outras distrações? Vai ter outras distrações. Mas eu não me apegar aos problemas que vão surgir. Vou me apegar ao plano inicial que eu fiz. Se eu fugir um pouco desse plano, tudo bem, fugir um pouco do plano, perdi um pouco de tempo aqui, vou voltar. O importante é a gente não chutar o balde. Ai, não deu tempo agora, eu vou tentar me organizar agora só amanhã. Não. Dependendo da situação, a gente sabe quando é realmente muito urgente e quando dá para esperar, dá para a gente fazer, a gente concluir o que a gente começou a fazer para dar seguimento na outra atividade. Porque
Eu não sei vocês, mas para mim não é sustentável eu interromper uma atividade e já iniciar outra. Então pode ser o rei me ligando. Eu estou fazendo atividade, eu vou ouvir a pessoa. Eu vou anotar o que ela tem, a demanda que ela me trouxe, e eu vou dizer para ela: olha, eu vou fazer sua demanda assim que for possível. Assim que eu finalizar isso, eu já te dou a devolutiva, eu já te respondo, porque se a gente também não se impor, a gente vai ser levado. Em relação ao cliente, ele é realmente, ele vai querer fazer seus horários, ele vai querer determinar o preço que você vai fazer para ele, e é a gente que vai dar o preço para o cliente, a gente que vai dar o horário para o cliente. Então, assim, o cliente quer antecipar, vou antecipar dentro do possível, cliente, eu consigo antecipar até data X. Antes disso, é realmente inviável. E o cliente que mexe os pauzinhos para ele se adaptar. E muitas das vezes o cliente consegue. Claro, às vezes a gente consegue fazer milagres, mas eu não gosto de dar nem garantias para o cliente. Olha, estou verificando, estou correndo aqui, eu estou fazendo o possível. E o cliente sabe que eu estou fazendo o possível, mas o possível é dentro do possível. Eu não vou fazer o impossível para o cliente. Então, essas atividades interrompendo as outras, esse aglomerado de situações, eu não acho saudável, eu não acho sustentável e não é produtivo. Se a gente está batendo na mesma tecla, eu tô tendo essa rotina, sempre tive essa rotina, sempre fiz dessa forma, mas está funcionando? A mensagem que eu trago para vocês é: não custa tentar. A gente tem aqui dois problemas principais, a gente tem aqui uma listinha de soluções. Vamos tentar implementar algumas dessas soluções de verdade e ver na prática o que acontece? Se as pessoas vão ser compreensivas, vai ter pessoas que vão desagradar, a gente vai desagradar pessoas, sim. Mas assim, paciência, eu vou ligar para ele depois, olha, agora eu tô exclusivamente para você, eu não vou dividir minha atenção com você e outro cliente. Nossa, é muito melhor que o cliente saber que você está dando exclusivamente naquele horário determinado atenção para ele. Maravilha, gente. Eu acredito que a nossa reunião hoje foi produtiva. A gente conseguiu ver, a gente viu que nossos problemas são muito similares e a gente conseguiu pensar em soluções que é para a gente estar implementando no decorrer da nossa semana. Então, vamos fazer esse exercício de implementar essas soluções dentro do que é viável, o que vocês pensarem durante a semana que estiver funcionando. Manda lá no grupo para a gente tentar também. E depois a gente troca uma ideia sobre como foi essa semana, a experiência de vocês.